nós vamos conversar com o doutor Eduardo Leite, que já está aqui a postos. Tudo bem? Seja bem-vindo, doutor Eduardo. Bom dia. Já está pronto para o carnaval? Ah, eu tô sempre pronto. Ai, que bom. O carnaval não, eu tô sempre pronto. Tá certo, tá certo. Sexta-feira sempre é o início do final de semana, então nós temos que estar sempre preparados. Eu gosto muito de final de semana. E todo mundo muito animado. Você sabe que o carnaval é a maior festa popular do Brasil. É um momento aguardado por foliões de todas as idades. Mas também é um período de alegria e descontração, a gente sabe. Mas é sempre bom lembrar que até na hora da brincadeira existem regras que precisam ser respeitadas. A passagem de blocos carnavalescos no Rio de Janeiro já é tradição na cidade. Mas um mau hábito que não combina nada com a festa tem sido alvo das autoridades. Cerca de 160 pessoas foram detidas no último final de semana por fazer xixi nas ruas. As informações são das autoridades cariocas, que resolveram declarar guerra a esta prática. Salvador, outra cidade que recebe muitos foliões, também está empenhada em evitar que as pessoas continuem a urinar pelas ruas. Além de aumentar a fiscalização, a prefeitura da capital baiana vai espalhar quase 2.000 banheiros químicos comuns na cidade durante os festejos. Muita gente não sabe, mas existe um projeto de lei de 2010 que quer punir quem urinar em vias públicas. Se aprovado, o projeto prevê pena de prisão para quem insistir em fazer xixi nas ruas. É interessante, porque nessa época as pessoas consomem mais líquidos, desde água, álcool também, e aí vem a vontade, lógico, de urinar. Só que no Brasil eu acredito que nós não temos ainda aquela estrutura de ter a quantidade certa de banheiros químicos. Como é que faz? O problema é a falta de estrutura mesmo, né? Se você for em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou seja, a quantidade de banheiros públicos é infinitamente menor. Não vai muito. Se você pegar, por exemplo, nas vias públicas, quem utiliza ônibus tem dificuldade em São Paulo, porque você não tem os banheiros, os sanitários, os banheiros públicos nos pontos de ônibus, daí por diante. Então a falta de estrutura faz com que as pessoas, numa necessidade, obviamente, acabem fazendo na rua. Agora, existe sim um crime, ou seja, que pode se praticar e que se pratica. Você tem a questão do ato obsceno, que está previsto no Código Penal, que você tem uma pena de 3 meses a 1 ano, ou se não a própria multa. Então você tem uma previsão legal. Agora, o que acontece? Essas pessoas que são presas são encaminhadas a um posto policial para que responda supostamente esse crime. Geralmente os juízes acabam trancando ou seja, acabam não aceitando a denúncia, até pela falta de estrutura. Você não pode exigir, que efetivamente alguém numa necessidade, e que você sabe que Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, mesmo Salvador, recebe uma quantidade de turista bastante expressiva. Você já passou o carnaval em Salvador? Eu já passei em Salvador uma vez. Não, e você vai entender muito bem o que eu vou falar, que é notável. O cheiro, você sente, não tem como, as pessoas não têm aonde ir. E quando vão entrar em algum estabelecimento, seja restaurante ou enfim, qualquer lugar, eles falam, não pode. Ou a fila é imensa. Você sabe que, Marisa, eu tenho uma imagem na minha cabeça que a primeira vez que eu fui para o Rio de Janeiro foi exatamente na época do carnaval. Isso já faz um pouco de tempo, não muito, mas faz um pouquinho. E você sabe que eu estava ali na orla, inclusive, acho que era em Copacabana, se não me engano, era na Copacabana, exatamente isso. Eu vi uma senhora abaixando, e fazendo o xixi dela, sem o menor constrangimento. Isso já faz um pouco de tempo. Então me parece que isso é algo que já acontece há bastante tempo, E eu tenho essa imagem até hoje, na minha cabeça, porque eu achei aquilo um absurdo na época, então, agora, que existe uma previsão legal, existe. Agora, geralmente, nesse período se releva muita coisa, ou seja, se deixa passar muita coisa. Mas quando a pessoa é pega no ato, o que acontece? Ela é conduzida porque de qualquer forma o policial ele tem que conduzir, tem que registrar um boletim de ocorrência. O que acontece é que esse boletim de ocorrência não vai para frente, geralmente. Agora, parece que o novo prefeito, o ACM Neto, que é
de uma certa forma, endurecer essa questão, que eu acho bastante difícil, porque como é que você vai impedir que uma pessoa que está lá turbinada com cerveja, com bebida, não faça num momento de necessidade, não faça lá o tal de xixi na rua, né? Mesmo. Agora, é óbvio, as pessoas, está previsto esse ato obsceno em função dessa necessidade que a pessoa tem. Agora, realmente, não é a vontade efetiva da pessoa. Claro, né? não. Porque aí, se você eventualmente vai lá, mostra a genitália e daí por diante, aí já, na verdade, não é nem ato obsceno, é atentado violento ao pudor, aí é outra coisa que, em que pese estar revogada o dispositivo, mas ele não deixa de ser delito, entendeu? Então, o que as pessoas, às vezes, elas extrapolam um pouquinho, né? E não faz só o xixi na rua, né? Até estava vendo em Salvador que parece que vão espalhar mais de quase 2.000 banheiros químicos. Você acha que vai atender a quantidade de pessoas que vão pular carnaval em Salvador? Eu não sei se vai atender, porque são milhares e milhares de pessoas que vão para Salvador, para o Rio de Janeiro. É o mundo inteiro concentrado. Exatamente. Agora, se vai atender ou não. Mas, de qualquer forma, é pelo menos uma iniciativa, né? Porque o banheiro químico nós já sabemos como é que a coisa funciona, né? Ou seja, quem entrou no banheiro químico sabe exatamente uma necessidade qualquer. É um filme de terror. Eu diria que é realmente um filme de terror. Então, agora, a questão aqui do crime que se pratica e que as pessoas têm que ter consciência disso, é que em outros países, por exemplo, se aplica multa ali na hora. A pessoa é multada efetivamente. Aqui não. Aqui, para você multar alguém, precisa ter todo um procedimento policial e um procedimento judicial. Ou seja, toda essa burocracia que pode. As prefeituras, o que elas querem fazer é justamente o quê? É ter a possibilidade de aplicar uma multa naquela pessoa que está fazendo aquela necessidade em vias públicas. É uma questão até de atentado à ordem pública, né? Eu acho que isso se faz necessário. Agora, todo esse desdobramento, ele tem um rito. Tá? Ele tem toda uma... não basta simplesmente levar para a delegacia, chegar. O delegado vai registrar o boletim de ocorrência, não vai gostar nada de ter que registrar aquele boletim de ocorrência, mas o policial militar, que é o condutor, que é o fiscalizador da ordem pública, é ele que está investido naquele controle, naquela regulamentação. Então, efetivamente, ele tem que levar para um distrito policial para poder tomar as providências necessárias, né? Eu acho que a questão da multa, em que pese, é uma coisa pedagógica, né? Eu acho que ela é isso, ou seja, as pessoas têm que aprender, né? Assim como você andar numa faixa de pedestre, né? Então eu acho que as pessoas têm que efetivamente aprender aquilo que é certo e aquilo que é errado. Sim, né? Aquilo que porque de qualquer forma agride algumas pessoas. Claro, e você não está sozinho, né? Ali naquela situação. Se bem que eu acho que quem vai para o carnaval, na verdade, acha que está sozinho. Sim. Sempre acha. Até ainda falando de carnaval, eu acredito que não só essa necessidade de ir ao banheiro que acontece pela quantidade de gente e pela falta de estrutura, a nova lei seca, ela endureceu a fiscalização da embriaguez ao volante. Isso a gente já sabe. O governo espera aumento dos números de autuações e prisões durante o feriado de carnaval. É isso, não é? O que acontece é o seguinte: hoje nós temos uma... Não, pode falar. Tá passando o vídeo? Ah, não. Então, eu pensei que estava... hoje nós temos o artigo 65 que na verdade, ele regulamenta essa questão de uma transgressão à lei de trânsito, né? Que agora, com essa medida que endureceu e que aumentou a multa, porque foi assim, um aumento de multa para R$1.900 e poucos reais, e você teve também que o teor, ou seja, o teor alcoólico, ele diminuiu. Antes era 0,1 por litro de sangue, ou seja, teor de álcool no litro de sangue, que caracterizava a embriaguez, configurava a embriaguez e, consequentemente, também a questão aqui a transgressão do artigo 65, que aí você tem toda uma penalidade. Agora, com essa nova medida, essa nova lei,
ou seja, endurecendo, então você tem a multa de R$1.900, R$1.900 e poucos reais, você tem ainda, caiu de 0,1 para 0,05 o teor, ou seja, quem tomava dois copos de cerveja e configurava essa embriaguez, hoje vai ter que tomar um só. Né? E corre o risco ainda. Exatamente. E, consequentemente, ou seja, quando você diminui o teor, né, da configuração da embriaguez, consequentemente, a polícia vai ter mais trabalho. Por quê? Porque, na verdade, vai usar o bafômetro diminuiu a porcentagem, então, efetivamente, já tem ali que aplicar. Então, eu acredito, dentro dessa lógica, vai dobrar o número de pessoas multadas e sobretudo, de pessoas conduzidas ao distrito, conduzidas à polícia. Até um bombom com licor pode acusar. Porque o que acontece, também a reação é de acordo com o organismo. Tem pessoas que tomam muito e não tem, ela não consegue. Agora, o que acontece é o seguinte, que vai dobrar, né? Aumentou a multa e vai dobrar o número de ocorrências em função de embriaguez. E lembrando que a multa foi para R$1.915,40. R$1.915,40, não é brincadeira. 1915,40. E aí você tem a penalização, que é considerada uma infração gravíssima, de acordo com o artigo 65 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, você tem aquela pontuação, ou seja, a pontuação na carteira, ela é de 7 pontos, né? Porque ela é considerada gravíssima. Aí a multa 5 vezes e a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Ou seja, imediatamente a pessoa vai ter a sua carteira apreendida e durante 12 meses ela vai ficar sem poder dirigir. E ainda você tem a apreensão do veículo, né? A apreensão dos documentos do veículo até que uma pessoa habilitada e que efetivamente esteja sem nenhum teor alcoólico possa retirar esse veículo. Então, a questão da penalização, ela é bastante, ela endureceu muito. E o que, na verdade, nós aconselhamos? A melhor alternativa é realmente o táxi, um transporte, né? Ou transporte público, ou transporte, ou metrô, ou táxi, enfim, ou mesmo alguém que efetivamente não beba, que possa conduzir o veículo, né? Essa é a orientação que nós damos. Faz pouco tempo que veio a tolerância zero, né? Com mais rigor, aumentando a multa, enfim, e também ingerindo a quantidade de álcool. Você acha que desse pouco tempo para cá os números diminuíram? Eu não tenho ainda esses dados. A impressão que eu tenho é que é lógico, você tem um custo exagerado, porque nós sabemos que 90% dos acidentes de trânsito, ou seja, você tem uma quantidade de acidentes de trânsito bastante expressiva no Brasil. Desses acidentes, você tem uma quantidade expressiva de pessoas embriagadas. Nós tivemos alguns acidentes em São Paulo, né, que se configurou a embriaguez e que levou pessoas à morte e daí por diante. Muitas pessoas. Exatamente, porque o que acontece? Numa situação dessa, se a pessoa é pega só embriagada, ela tem lá aquela punição gravíssima, a infração, penalidade com multas, suspensão da carteira, apreensão da habilitação, apreensão do veículo e daí por diante. O problema é o seguinte, o problema é que se você efetivamente causar um acidente sobre a embriaguez, ou seja, em estado de embriaguez, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, a pessoa pode responder um crime, aí é um crime de lesão corporal de natureza grave ou de natureza leve, né? Ele pode ser culposo ou no dolo eventual, que nós temos falado, assume o risco de produzir o acidente em função do seu estado, e se eventualmente vier alguma coisa mais séria, a pessoa morrer, alguma coisa nesse sentido, o que ocorre? A pessoa pode responder um homicídio culposo, ou pode responder, aí dependendo da situação, pode responder um homicídio no dolo eventual, ou seja, assume o risco de produzir o resultado em função da situação em que se encontra. Então, o que você tem que pensar, e eu acho que até de uma forma
pedagógica, quando você vai pegar e pretende dirigir, você tem que pensar de uma forma até mais grave, né? Falar assim, olha, eu posso sair, posso causar um acidente, vou acabar ferindo alguém, posso responder um processo, enfim, então a melhor coisa que tem a fazer é realmente sair com um transporte público ou um transporte que até que táxi. aconteça com a pessoa, ela não acredita que aquilo um dia vai acontecer. Ela acaba subestimando, exatamente, né? Ai, não, tem gente que fala isso, não, eu embriagado eu dirijo melhor, alguma coisa nesse sentido. Imagina, isso é uma estupidez, né? Isso é uma imbecilidade, porque na verdade ela não dirige, ela perde todos os reflexos, essa que é a grande verdade, perde os reflexos, ela não tem aquela velocidade na ação, ou seja, na reação, porque o que acontece, você não está sozinho numa cidade. Lógico que porque não depende só de você. Você tem que, muitas vezes, já ação, você tem que dirigir por você e pelas pessoas que estão dos dois lados, na frente, atrás, né? Então eu acho que essa questão, eu acho que é uma coisa importante, penso que é uma medida importante, as pessoas têm que se conscientizar, né? Tem que ser um país que efetivamente puna de forma exemplar para que as pessoas possam se conscientizar. É isso que eu ia falar para você. A regra precisa ser mais agressiva para a população se conscientizar de que aquilo não é correto. Se você for pensar a questão, até a questão pedagógica, você lembra que no início do cinto de segurança todo mundo resistia à utilização do cinto, né? Através de campanha, aí começou a se perceber que o cinto, na verdade, salva vidas, né? Como já salvaram muitas vidas. Então, essa é a conscientização, assim como você passar na faixa de pedestre, né? Se você for passar fora da faixa de pedestre, em qualquer país civilizado, país correto, ele é parado. Mas isso deveria ser natural das pessoas, uma educação natural, uma conscientização que já faz parte, né? Por instinto. A pessoa, na verdade, ela sabe que naquela faixa ela está muito mais segura, né? Então, a questão da embriaguez no trânsito, né? É a mesma coisa, as pessoas têm que saber, quem gosta de beber, né? Gosta de uma baladinha, gosta de um barzinho de final de semana, gosta de um almoço ou de um jantar onde vai exagerar ou vai tomar um pouquinho, e agora, na verdade, quem tomava 2 copos vai ter que tomar um só, porque na verdade o teor alcoólico, né, diminuiu na questão do bafômetro, né? Então tem essa questão. Eu acho que é um processo de conscientização, Marisa. Eu acho que nós vamos levar um tempo. Eu acho importante que o governo federal, né, os governos estaduais e os municipais possam fazer uma campanha bastante ampla nesse sentido, né, que possa mostrar o lado, esse lado não é querer nem fazer terror, nada disso, mas é mostrar esse lado que é um lado ruim, que é um lado que não é legal e que é ruim para você, é ruim para o outro que está do seu lado, né? Então eu acho que esse, agora, não adianta também, o Estado também tem que estruturar a malha viária, tem que melhorar o transporte urbano, né? Nós falamos outro dia que eu acho um absurdo, por exemplo, o metrô fechado de madrugada, onde as pessoas precisam do metrô, né? Então você precisa, na verdade, avançar um pouco mais com o horário do metrô, ou nos finais de semana você deixa o metrô efetivamente aberto, né, para que as pessoas possam utilizar. O costume do brasileiro precisa mudar totalmente. Precisa pensar no próximo e não só em si mesmo. Exatamente. Até nós estávamos falando da Lei C, que ela vai abranger também para outros tipos de uso, de repente drogas também, porque muitas pessoas falavam, mas é só a bebida alcoólica e droga não, então de repente se a pessoa usou uma droga ninguém vai saber. Eu não sei se você lembra, mas teve um rapaz que apagou uns 2 anos atrás, mais ou menos, que inclusive uma reportagem fez até uma reportagem em relação a isso. Um rapaz que simplesmente apagou na 23 de maio, né? Apagou. Ou seja, por que ele apagou? Porque ele não estava embriagado. Ou seja, então a questão do uso de drogas, maconha, ou seja, cocaína, o êxtase, são drogas que potencializa, que faz a pessoa perder completamente, não só todos os seus reflexos, mas sobretudo perder até a consciência muitas vezes, né? Perde completamente, ou seja, o seu libido fica lá embaixo, você perde os sentidos, você perde completamente. Então o que acontece? Às vezes a pessoa não está embriagada, mas ela está drogada. Exatamente. E vai causar a mesma coisa. Só
Só que esse tipo de embriaguez, esse tipo de constatação, ela só pode ser feita, o êxtase, por exemplo, através de exame de sangue. Ou seja, que é o exame toxicológico. Então o policial, tendo a suspeita, ele tem o direito de pegar esse cidadão e levar. Mas o cidadão também tem o direito de não ele não precisa fazer prova, ele não precisa produzir prova contra si mesmo. Há até uma questão da utilização do bafômetro, entendeu? Há até uma discussão nesse sentido, se o direito de ir e vir e o direito de não fazer prova contra si mesmo. Mas imagina o perigo deixar uma pessoa dessa nesse estado. Mas aí o que acontece? Essa lei, ela veio contemplar o quê? Contemplar também o testemunho, ou seja, se a pessoa se recusar a fazer o bafômetro, o policial, ele pode dentro da revistar. Não só revistar, ele pode, na verdade, fazer pedir para que a pessoa faça alguns movimentos. Tem os testes de reflexo. Então ela pode pedir para que a pessoa, para fazer a constatação ou não, né, na abordagem. Isso já acontece nos Estados Unidos, porque as pessoas às vezes não querem fazer o bafômetro, mas pelo movimento, ou seja, manda a pessoa caminhar em linha reta para saber exatamente. Mas isso é novo no Brasil, já existia? Não, agora com essa lei, ou seja, se a pessoa eventualmente não quiser se negar a fazer o teste do bafômetro, o policial pode, na verdade, arrolar uma testemunha, ele pode, na verdade, declarar de que aquela pessoa se encontra em estado de embriaguez e, obviamente, aí vai ser conduzido da mesma forma, né? A multa vai ser aplicada, daí por diante. E aí a pessoa, se ela quiser recorrer e contestar e daí por diante, ela vai contestar, ela vai recorrer. Mas, de qualquer forma, essas são medidas que estão sendo aplicadas já com essas novas regras. E fica aí um conselho muito grande para você, telespectador. Bebeu, não dirija. Você pode acontecer tantos acidentes aí, pensa no próximo também, que não depende só de você conduzindo um carro, tem uma outra pessoa, vai que a outra pessoa também está embriagada, ninguém sabe do amanhã, então tem que prestar muita atenção. Eu quero mudar agora de assunto, que nós já falamos sobre as armas de brinquedo, que foi proibido, não é? E a Polícia Militar de São Paulo apreendeu mais de 2.600 armas de brinquedo com suspeitos em 2012 no estado. Muita gente não sabe, mas existe uma lei que proíbe a fabricação e a comercialização e importação de brinquedos, réplicas e também simulados de armas que possam ser confundidos com as de verdade. Isso é muito perigoso, porque às vezes até a pessoa que aborda a outra para fazer algum tipo de roubo, ela está usando essa arma de brinquedo, aí a outra pessoa que está sendo roubada acredita naquilo, passa por toda aquela situação e não só isso, dizem que conduz a criança à violência. O que o doutor acha disso? Primeiro, essa questão, o próprio Estatuto de Desarmamento tem lá um capítulo específico com relação a armas de brinquedo, armas, na verdade, que se assemelham a armas de verdade, porque essas armas, elas podem efetivamente ser utilizadas em crime, como de fato já se constatou, de que muitas vezes os marginais se utilizam esse tipo de arma, entre aspas, de brinquedo, para poder diminuir, para poder roubar, para poder praticar aquele crime. Então, por essa razão, no Estatuto de Desarmamento, então, ficou num capítulo que ela é proibida a fabricação. E que, de fato, isso já tem 10 anos. A própria Associação Brasileira de Fabricantes de Brinquedos já declarou que eles não fabricam esse tipo há mais de 10 anos. Né? As armas que entram no Brasil são armas fabricadas, armas de brinquedo, né? Armas que se assemelham a armas de verdade. Elas são fabricadas fora, né? E elas entram no mercado paralelo, no mercado não oficial, né? Consequentemente, elas são proibidas, né? Elas podem criar um temor, elas podem, na verdade, facilitar para que diminua a capacidade da outra pessoa. Quando a gente fala de semelhança, é semelhança mesmo, na cor, no formato, porque você vê as crianças brincando hoje em dia com aquelas bem coloridas, grandes e, enfim, que parecem de outro planeta, até eles brincam. Mas não tem nada a ver, essa não tem nada a ver com as que realmente
assemelham. As armas de brinquedo coloridas e daí por diante, tanto é que a própria indústria os fabricantes de brinquedo modificou, porque eles começou a fazer o design das armas de brinquedo. Hoje elas são muito coloridas, iluminadas e essa coisa toda, justamente para não ter essa semelhança com as armas de verdade, né? Agora, o que acontece? Essas armas que se assemelham a armas de verdade, elas são fabricadas de uma forma que esse é o objetivo maior, ou seja, se assemelhar mesmo, ter essa característica em relação a uma arma de verdade. E quem é leigo, ela não consegue distinguir de uma arma de verdade ainda mais de uma arma principalmente quando porque quem vai abordar uma pessoa, vai praticar um assalto de que forma, né? Ou seja, não vai duvidar daquela arma porque você não sabe, não consegue distinguir uma coisa de outra. Em que pese não fabricar mais no Brasil, mas eles continuam entrando armas que se assemelham, armas de brinquedo que se assemelham com armas de verdade no país, e as pessoas elas podem, né, e praticam crimes com esse tipo de armamento, com esse tipo de arma de brinquedo. Sim. Mas é proibido, né? Ou seja, é proibido. Inclusive, nós estamos falando sobre isso porque no carnaval tem muitos acessórios, aquela brincadeira toda. Então, se você viu alguém com alguma arma, uma arma de brinquedo ali, mas só para se divertir, tomem cuidado. Se tiver essa semelhança, tomem cuidado, porque você não pode dar uma dor de cabeça, pode dar um problemão aí, que é proibido, não pode. E quem fosse se fantasiar de cowboy... que tem isso. Né? Quem se fantasiar de cowboy, pega então... aquela do filho, lógico, aquela arma do filho que sai a aguinha. É melhor. Pega uma arma nenhuma. Doutor Eduardo, muito obrigado. Eu espero que o senhor tenha um excelente carnaval, curta bastante com a sua família. Sim, vamos curtir. Eu também desejo um bom carnaval para você, para todos que nos assistem, que nos acompanhem, e que os foliões, obviamente, possam se divertir com consciência. Sempre tranquilo, né? Não faça xixi na rua. Né? Toma cuidado, vai em algum local fechado, dentro de um restaurante, enfim, eles sempre acabam liberando para ir lá fazer. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Ótimo feriado para vocês. Para você também. Todos, tá? Tchau. Tchau.